Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa área do corpo que, olha, é super importante, mas que às vezes causa um certo receio, né? Especialmente quando a gente fala de agulha. A coluna lombar. A ideia aqui é descomplicar alguns procedimentos médicos bem comuns que acontecem ali. Vamos focar na punção lombar e nas anestesias que estão ligadas a ela. A raquidiana, que o pessoal chama de hack, e a peridural. A nossa conversa de hoje se baseia num material técnico de anestesiologia, sabe? Bem específico sobre esses procedimentos. E a nossa missão, então, é entender o que é essa tal de punção lombar, para que ela serve, e aí sim, entrar nos detalhes, nos usos, técnicas e até nas complicações que podem acontecer com a hack e a peridural. Vamos cobrir tudo o que o material traz. Então, para começar, onde exatamente na coluna é que se faz essa punção lombar? Então, a punção é feita ali na região lombar mesmo, na parte mais baixa das costas. É interessante que tem uma pequena divergência na literatura médica sobre o ponto exato, sabe? Alguns falam do espaço entre as vértebras L1 e L2, outros já indicam entre L2 e L3, mas assim, na prática, no dia a dia do hospital, o mais comum mesmo é fazer entre L2 e Ah, L3. tá. L2 e L3 é o ponto mais frequente, então. E essa punção, ela serve para quê exatamente? Quais as finalidades? Pois é, o fascinante é isso. Um único ponto de acesso serve para duas coisas bem diferentes na clínica. A primeira grande utilidade é para coletar amostra, para ajudar no diagnóstico, sabe? E a segunda é para administrar anestesia, para viabilizar algum procedimento cirúrgico ou outro. Coleta de amostra. Imagino que seja do líquido céfalo-raquidiano, o LCR, certo? O que se busca coletando esse líquido? Exatamente, o LCR, ou líquor, como a gente chama também, a coleta dele tem umas finalidades diagnósticas que são, assim, cruciais. Primeiro, se faz uma análise físico-química básica dele, para ver se tem alguma alteração que sugira alguma doença neurológica. E segundo, que é muito importante, essa amostra vai para a cultura. Geralmente fica lá por 72 horas. Uma cultura de 72 horas. Mas para quê? O que vocês esperam encontrar? Olha, o objetivo principal é tentar identificar algum micro-organismo, tipo uma bactéria, que possa estar causando uma infecção ali no sistema nervoso central, como uma meningite, por exemplo. O material que a gente analisou até cita o Streptococcus pneumonia, como um exemplo de bactéria que dá para achar assim. E aí, se a cultura dá positiva, se acha alguma coisa, o passo seguinte é fazer um antibiograma. Antibiograma. Ah, isso é para ver qual remédio funciona melhor contra a bactéria, né? Isso mesmo. O antibiograma testa a sensibilidade daquela bactéria específica a vários antibióticos diferentes. Ele diz pra gente qual remédio mata a bactéria, ou seja, a qual ela é sensível, e a qual ela é resistente, qual não vai fazer efeito. Essa informação é, assim, vital para guiar o tratamento, para escolher o antibiótico certo, o mais eficaz para aquela infecção. Entendi. Fica bem claro. Então a punção lombar pode ser chave para o diagnóstico pegando LCR ou para permitir um procedimento com anestesia. Vamos focar agora nessa segunda parte, anestesia. Tem dois tipos principais aí, né? A raquidiana e a peridural. Começando pela raquidiana, a famosa hack, como é que ela funciona? Certo. A raquidiana, ou hack, ela funciona assim. O anestésico é injetado diretamente lá no espaço subaracnoide. Esse é o espaço onde o próprio líquido céfalo-raquidiano fica circulando, sabe? Ou seja, o remédio entra em contato direto com o líquor que banha a medula espinhal e as raízes nervosas ali embaixo. Direto no líquor. Uau! E qual o efeito disso no corpo? O efeito é um bloqueio bem completo. Ele bloqueia a dor, claro, mas também a sensibilidade geral, tipo toque, temperatura, e provoca também um bloqueio motor. Isso significa que a pessoa perde temporariamente a capacidade de sentir e de mexer a parte do corpo que foi anestesiada. Geralmente isso pega da linha do umbigo para baixo, pernas, pelve, a parte de baixo do abdômen. Bloqueio total mesmo. E para que tipo de cirurgia ela é mais usada? Olha, ela é muito utilizada em cirurgias dessa parte inferior do abdômen, da região pélvica e também das pernas.
O material que a gente viu lista vários exemplos comuns: cesáreas, esterectomias, que é a retirada do útero, cirurgia para tirar cisto de ovário, para tratar a gravidez ectópica, corrigir hérnias, sabe, inguinal, femoral, até apendicite em alguns casos. Basicamente, qualquer procedimento ali embaixo que precise que o músculo esteja relaxado e que não se sinta absolutamente nada. Faz sentido. E na hora de fazer, como é? Que remédio que usa e tem algum segredinho para ela funcionar direitinho? O anestésico mais usado para hack é a bupivacaína. Aí ela é injetada lá naquele espaço subaracnoide que eu falei. Durante a aplicação e logo depois, o paciente geralmente fica deitado de costas, que a gente chama de decúbito dorsal. Agora, tem um detalhe técnico bem interessante, um truque, como você falou. Para evitar que o anestésico, que é líquido, suba pela coluna e chegue em níveis mais altos, o que seria perigoso, poderia afetar a respiração, por exemplo, a gente usa uma estratégia para deixar ele mais pesado que o líquor. Mais pesado. Como assim? Adiciona alguma coisa? Exato. A gente adiciona glicose, normalmente a 4%, na solução de bupivacaína, isso aumenta a densidade dela, o peso molecular, digamos assim. O resultado é o que a gente chama de bupivacaína pesada. Como ela é mais densa que o líquor, quando o paciente está deitado, ela tende a ir para baixo, a se concentrar nas partes mais inferiores do espaço subaracnoide. Isso ajuda a manter o bloqueio anestésico só na região que a gente quer, geralmente da cintura para baixo. Que sacada inteligente. E esse bloqueio da hack, ele dura quanto tempo, mais ou menos? Olha, a bupivacaína sozinha costuma dar umas 2 horas de bloqueio bom para ser uria. Mas a gente consegue estender esse tempo adicionando outros remédios, geralmente opioides. Se a gente colocar um pouquinho de fentanil junto, por exemplo, essa duração pode ir para umas 4 horas. E se adicionar também uma dose pequena de morfina, aí a anestesia pode durar umas 6 horas. E tem mais um ponto importante aqui. Quando se combina os três, a bupivacaína, o fentanil e a morfina, além da anestesia para a cirurgia em si, isso pode dar uma analgesia, um alívio da dor bem prolongado depois, que pode chegar a durar até 24 horas no pós-operatório. Nossa, 24 horas de alívio da dor. Isso parece ótimo. Tem alguma coisa específica sobre essa morfina que usa aí? É qualquer uma? Tem sim. E essa observação do material é crucial. A dose que se usa normalmente nesse contexto, tipo 0,1 ml, é do sulfato de morfina. É muito importante não confundir com o cloridrato de morfina. O cloridrato é outra formulação bem mais potente, umas 10 vezes mais, então tem que ser o sulfato. E a via de administração, quando a gente injeta direto no líquor, tem um nome técnico. É via intratecal. Sulfato de morfina via intratecal. Anotado. E essa morfina intratecal, ela tem algum efeito colateral mais chatinho que vale a pena comentar? Tem sim. Existe um efeito colateral bem típico e até relativamente comum quando se usa morfina por via intratecal, que é a retenção urinária. A pessoa pode ter dificuldade para urinar sozinha ou até não conseguir mesmo, formando o que a gente chama de globo vesical, ou popularmente bexigoma. Isso acontece porque a morfina pode mexer com os nervos que controlam a bexiga. Ah, então é por isso que, às vezes, quem faz hack sai da cirurgia com sonda urinária. Exatamente por isso. Por causa desse risco de a pessoa não conseguir urinar, é protocolo em muitos lugares que os pacientes que receberam morfina intratecal fiquem com uma sonda vesical por um tempo depois da cirurgia, para garantir que a bexiga esvazia direitinho e não dê problema. Faz todo sentido. Mudando um pouquinho, mas ainda falando de complicação. Talvez a mais famosa da hack seja aquela dor de cabeça chata que pode dar depois, a cefaleia pós-punção, né? Como é que ela acontece? Essa é realmente a mais comentada, né? A cefaleia pós-punção dural acontece porque, para fazer a hack, a agulha tem que atravessar a dura mater. A dura mater é aquela membrana mais externa que envolve a medula e o cérebro e que segura o líquor lá dentro. O que acontece é que, às vezes, aquele buraquinho que a agulha fez na dura mater não fecha logo depois que a agulha sai. E por esse buraquinho, o líquor começa a vazar para fora. Exato. Uma quantidade pequena de LCR pode escapar do espaço subaracnoide para o espaço em volta, que é o espaço peridural. Esse vazamento, mesmo que seja pouco, mas se for contínuo,
diminui o volume total de líquor dentro do sistema. E aí, a pressão lá dentro cai. É essa pressão baixa do líquor que causa a dor de cabeça. E essa dor, ela tem alguma característica especial? É diferente de uma dor de cabeça comum? Tem sim, ela é muito característica por ser postural. Ela piora e piora muito quando a pessoa fica de pé ou senta. E melhora bastante, às vezes some completamente quando a pessoa deita. Isso acontece porque, quando a gente está em pé, o cérebro meio que afunda um pouquinho, já que tem menos líquor para sustentá-lo, e isso puxa umas estruturas que doem. Além da dor de cabeça, pode dar outras coisas junto. Tontura, enjoo, vômito, às vezes até um zumbido no ouvido. E o que costuma piorar ou fazer ela aparecer? Algum movimento específico? Geralmente ela aparece nas primeiras 24 a 48 horas depois da punção. E sim, movimentos como levantar a cabeça do travesseiro muito rápido, sentar ou andar logo depois do procedimento podem, em teoria, aumentar esse vazamento ou fazer a pessoa sentir mais a pressão baixa. Por isso que a recomendação clássica para prevenir é o repouso. A gente pede para o paciente evitar movimento brusco, não usar travesseiro alto e ficar deitado, de preferência sem levantar mesmo, nas primeiras horas depois da RAC. O material que a gente viu falava em umas 5 horas de repouso assim. Entendido. Repouso deitado nas primeiras horas é a chave para minimizar o risco. Bom, agora vamos mudar para outra anestesia, peridural. Qual que é a grande diferença dela para a RAC, assim de cara? A diferença fundamental, a mais importante, é onde o anestésico é colocado. Na peridural, a agulha vai só até o espaço peridural. Esse espaço fica antes da dura mater, fica por fora dela. Então a ideia aqui é não furar a dura mater. O anestésico é injetado nesse espacinho que fica entre um ligamento chamado ligamento amarelo, que a gente já vai falar mais, e a dura mater. Ah, então se não fura a dura mater e não vai direto no líquor, o efeito deve ser diferente também, né? Sim, o efeito é bem distinto. Como o anestésico tem que se difundir através da dura mater ou agir nas raízes nervosas que passam por ali, o bloqueio principal que a gente consegue é o da dor. Uma característica bem marcante da peridural é que geralmente o paciente mantém o controle motor e também mantém a sensibilidade ao toque, à pressão. A pessoa não sente a dor forte, mas pode sentir que está sendo tocada e, o que é importante, consegue mexer as pernas. Opa, então a pessoa sente toque, consegue mexer as pernas, mas não sente a dor principal. Isso explica por que ela é tão usada em parto normal, certo? Para a mãe poder continuar fazendo força. Exatamente, esse é o exemplo clássico. No trabalho de parto vaginal, a peridural alivia muito bem a dor das contrações, mas a mulher continua sentindo a pressão, consegue ajudar ativamente, fazendo força na hora do bebê sair e vive o parto de um jeito mais confortável. Mas não é só para parto, não. A peridural é super versátil, ainda mais quando a gente usa um catéter. Catéter? Como assim usa catéter na peridural? É muito comum. Depois que o anestesista acha o espaço peridural com a agulha, ele passa um tubinho bem fino e flexível por dentro dela, um catéter. O material até mencionava que uns 16 centímetros do catéter podem ser colocados ali dentro antes de tirar a agulha. Aí esse catéter fica lá, com a pontinha para fora da pele das costas. Isso permite que a gente administre o anestésico aos poucos ou de forma contínua com uma bomba, ou dando doses extras, que a gente chama de bolos, quando precisar, por horas ou até dias. Isso é ótimo para cirurgias mais longas ou para controlar a dor depois da cirurgia. Interessante. E além de controlar dor em cirurgia e parto, esse acesso pela peridural com catéter tem mais alguma aplicação, talvez menos conhecida? Tem sim, e é uma aplicação muito importante que o material trouxe na área de cuidados paliativos, especificamente no que a gente chama de ortotanásia. O catéter peridural pode ser usado para dar analgésicos fortes, como o fentanil, de forma contínua para controlar dores muito, muito intensas em pacientes que estão no fim da vida sem chance de cura. O objetivo aí não é apressar a morte nem prolongar a vida a qualquer custo, mas sim garantir o máximo de conforto, aliviar o sofrimento, para que a morte venha no seu tempo natural, mas de forma digna, sem dor. É importante não confundir isso com eutanásia, que seria provocar a morte, nem com distanásia. Ortotanásia.
Um termo importante. E qual seria o oposto disso que você mencionou, a distanásia? A distanásia é justamente o contrário da ortotanásia. Seria prolongar o processo de morrer de forma artificial e muitas vezes com muito sofrimento. É quando se usa toda a tecnologia médica disponível para manter a pessoa viva, mesmo que não tenha mais perspectiva de melhora ou qualidade de vida. O material até comenta que isso pode acontecer até em casos que já têm diagnóstico de morte encefálica, que para ser confirmado precisa de critério bem rígido, tipo avaliação por 2 médicos, 2 eletroencefalogramas diferentes sem atividade cerebral. A ortotanásia busca o caminho do meio, nem acelerar a morte, nem prolongar o sofrimento sem sentido. Nossa, conceitos bem profundos e que mostram outra dimensão dessa técnica. Voltando para a parte mais técnica da peridural. Como é que o médico sabe que chegou no lugar certo, nesse espaço peridural, mas sem passar do ponto e furar a dura mater? Que barreiras a agulha tem que vencer? Isso é pura técnica e sensibilidade tátil, sabe? É sentir a resistência dos tecidos mudando na ponta da agulha. Começando de fora para dentro, a agulha passa primeiro pela pele, claro, depois pelo tecido celular subcutâneo, que é a gordurinha. Aí ela encontra uns ligamentos mais firmes que ficam entre as vértebras, o ligamento supraespinhoso e depois o ligamento interespinhoso. E o último obstáculo antes de cair no espaço peridural é o ligamento amarelo, ou o ligamento flavum. Ligamento amarelo. Ele tem algo de especial, é mais duro. Tem sim. Ele é famoso por ser bem mais denso, mais elástico que os outros. Ele oferece uma resistência bem maior para a agulha passar. É o grande marco anatômico para achar o espaço peridural. O anestesista sente essa resistência aumentar e, de repente, quando a agulha atravessa o ligamento amarelo, ele sente uma perda súbita de resistência, uma sensação de cair no vazio. O material até descreve que dá para sentir ou ouvir um clique ou um cruc nesse momento. Essa perda de resistência é o sinal a ponta da agulha acabou de entrar no espaço peridural. Caramba, então esse cruc é o chegamos. E esse espaço peridural, onde ele fica exatamente? Entre o quê? Exato, o cruc é o sinal. Uma vez que a agulha está ali no espaço peridural, se a gente pensar na posição da pessoa em pé, o limite da frente, mais para dentro do corpo, é a própria dura mater que a gente não quer furar. Lembra? E o limite de trás, mais para fora, de onde a agulha veio, é o ligamento amarelo que acabou de ser atravessado. Entendi a anatomia e o sinal principal. E na prática, como é o passo a passo para fazer a peridural? É um procedimento que exige muita técnica e, claro, tudo tem que ser super estéril. É um procedimento limpo. Primeiro, faz uma anestesia local na pele e nos tecidos mais superficiais, geralmente com lidocaína, que age rápido. Isso é para a picada da agulha da peridural, que é um pouco mais calibrosa, não doer. Depois, a agulha da peridural mesmo é introduzida devagarzinho, passando por aquelas camadas todas que a gente falou. O anestesista vai sentindo a resistência mudar, até identificar o ligamento amarelo e sentir aquela perda de resistência quando o atravessa. E como ele tem certeza que está mesmo no espaço peridural antes de injetar o remédio ou passar o catéter? Aí entra o teste. A técnica mais clássica é a da perda de resistência. O anestesista conecta uma seringa especial na agulha, uma seringa com um pouquinho de ar ou soro fisiológico dentro e que tem um êmbolo que desliza fácil. Se a ponta da agulha estiver mesmo no espaço peridural, que tem uma pressão mais baixa, negativa ou neutra, na hora que ele empurra o êmbolo, ele cede fácil, o ar ou o soro entra sem nenhuma resistência. Se ainda estivesse dentro do ligamento, estaria duro, teria resistência. Confirmou que está no lugar certo. Se for usar catéter, ele é passado por dentro da agulha. Depois, tira a agulha com cuidado, deixando só o catéter lá dentro. Por fim, limpa bem a pele de novo onde o catéter está saindo, faz um curativo estéril por cima, pode ser com gaze ou com aquele filme transparente adesivo, e conecta um adaptadorzinho na ponta do catéter que ficou para fora. Às vezes chamam de borboleta. É ali que vai conectar a seringa ou a bomba para dar a medicação com segurança. Uau, parece um processo bem metódico, bem cuidadoso. Tem mais algum detalhe importante sobre o procedimento que o material destacou? Sim, o material trouxe mais 2 pontos.
Primeiro, a limpeza da pele antes de começar tudo, a asepsia. Geralmente se usa álcool e depois iodo. Mas se o paciente for alérgico a iodo, aí usa clorexidina no lugar do iodo. E segundo, o tamanho das agulhas, tanto para RAC quanto para peridural, varia. Tem agulha menor para criança, claro, e tem agulha mais longa para adulto, principalmente para paciente obeso, que tem uma camada de gordura maior nas costas. A agulha precisa ter o comprimento certo para conseguir chegar no espaço correto, né? Ótimo, ficou bem claro agora. Então, só para a gente amarrar tudo, as diferenças-chave entre RAC e peridural são, basicamente, onde injeta, RAC dentro do líquor, peridural fora da dura mater, o efeito motor, RAC bloqueia, peridural geralmente não, o risco daquela dor de cabeça, maior na RAC, bem raro na peridural, a não ser que fúria dura sem querer, e o uso de catéter, que é raro na RAC, mas bem comum na peridural, para poder usar por mais tempo. Pensando em tudo isso, qual a importância real dessas técnicas hoje em dia? Olha, elas são ferramentas, assim, absolutamente fundamentais na medicina moderna. Elas permitem fazer um número enorme de cirurgias que, sem elas, seriam impossíveis pela dor. Elas transformaram completamente a experiência do parto para muitas mulheres. E, como a gente viu com a ortotanásia, elas oferecem um jeito humano e eficaz de controlar a dor intensa no fim da vida, promovendo mais dignidade nesse momento. Conhecer os detalhes de cada uma permite ao médico escolher a melhor opção para cada pessoa, para cada situação. Se a gente olha o quadro geral, o impacto na segurança das cirurgias, no bem-estar dos pacientes e até no jeito como a gente lida com a dor em momentos tão críticos da vida é gigantesco. E para quem está ouvindo a gente, por que é relevante saber disso tudo? Por que se importar em entender a diferença entre uma RAC e uma peridural? Eu acho que entender o básico sobre esses procedimentos pode fazer uma diferença enorme na experiência pessoal de alguém. O desconhecido sempre gera mais medo, mais ansiedade, né? Saber o que esperar mais ou menos, entender por que o médico dá certas orientações, como aquele repouso depois da RAC, quais são os objetivos, os possíveis efeitos. Isso pode diminuir muito essa ansiedade. Se alguém precisar passar por uma cirurgia ou for acompanhar um familiar, ter essa informação pode ajudar a pessoa a se sentir mais segura, a fazer perguntas melhores para o médico, a participar de forma mais consciente das decisões sobre o próprio cuidado ou o cuidado do seu ente querido. O conhecimento, nesse caso, pode ser um baita aliado para tornar uma experiência médica menos estressante. Uma perspectiva muito valiosa mesmo. Foi realmente uma exploração bem detalhada desses procedimentos que, nossa, são complexos, mas tão presentes e importantes na medicina. Sem dúvida. E sabe, pensando em tudo isso que a gente conversou, especialmente naquela parte sobre a ortotanásia, sobre usar a peridural para aliviar a dor no fim da vida, me veio uma reflexão aqui. A gente falou da precisão quase artesanal que o médico precisa ter para navegar por essas camadas, para controlar o bloqueio dos nervos. Fico pensando, como será que os avanços tecnológicos do futuro, sei lá, robôs, novos remédios, talvez técnicas de imagem ainda melhores, poderiam refinar ainda mais isso tudo? Será que um dia a gente vai conseguir personalizar a anestesia na coluna de um jeito ainda mais detalhado, adaptando não só para a cirurgia, mas para as características únicas do sistema nervoso de cada um, minimizando ainda mais os riscos, otimizando o conforto? E aí entra também a questão mais humana, né? Refletindo sobre essa capacidade técnica de aliviar o sofrimento físico, como isso se encaixa nas discussões éticas super complexas sobre o que é uma boa morte. Como a gente equilibra a intervenção médica e o processo natural no fim da vida. Fica aí uma provocação para a gente pensar sobre o futuro e a ética por trás dessas técnicas tão poderosas.